Você acredita que alguém seria capaz de tentar matar a própria esposa grávida dentro de um hospital? Pois, essa história vai te deixar sem palavras. Um homem milionário se disfarçou de faxineiro, entrou sorrateiramente no quarto da UTI onde sua esposa lutava pela vida, e cortou o tubo de oxigênio dela. Ele achou que ninguém jamais descobriria. Mas existe alguém que viu absolutamente tudo, o pai dela, que por acaso é um juiz federal. E a partir daquele momento, meu amigo, a justiça começou a se mover de um jeito que ninguém poderia imaginar. Fica até o final porque o desfecho dessa história vai te deixar arrepiado. E antes de começar, me conta nos comentários, que horas são aí onde você tá? E de qual cidade você tá assistindo? A gente adora saber de você. Agora, vamos voltar para aquela noite fatídica. O corredor da UTI estava mergulhado num silêncio sufocante. Só dava para ouvir o pulso mecânico das máquinas, sabe? Aquele bip constante que te lembra que alguém ali ainda tá vivo. A luz no teto era fraca, aquela luz branca de hospital que deixa tudo meio fantasmagórico. As sombras se alongavam pelo chão reluzente como se estivessem perseguindo algo. De longe, parecia apenas mais um funcionário da limpeza começando o turno da noite. O cara empurrava um carrinho de limpeza, as rodinhas fazendo aquele barulhinho baixo no piso. Ele vestia um uniforme verde claro, luvas apertadas demais, e uma máscara cobrindo a parte de baixo do rosto. O crachá, completamente em branco. Nada. Nem nome, nem setor. E o jeito dele andar? Era confiante demais. Como se conhecesse cada cantinho daquele lugar de cor. Lá no final do corredor, as portas duplas do quarto 214 tremiam levemente com o ritmo do monitor cardíaco. Ali dentro estava Isabela Reio. Ela estava deitada na cama, envolta em lençóis brancos amarrotados. A linha de oxigênio ao lado dela pulsava suavemente, produzindo um som baixo mas firme. Era como um pequeno metrônomo da sobrevivência, entende? O cheiro era aquele clássico de hospital, antisséptico misturado com flores murchas. Flores que alguém tinha deixado ali dias atrás, já perdendo a vida. O tal faxineiro parou bem em frente à porta de vidro. Por um segundo, ele ficou ali olhando pro próprio reflexo distorcido na superfície curva. Ajeitou a máscara, checou o corredor uma vez, depois duas. Ninguém. Aí empurrou o carrinho para frente. A maçaneta de metal estava gelada contra a luva dele. Ele pressionou devagar. O trinco fez um clique baixinho, quase carinhoso, e a porta se abriu sem resistência. Dentro do quarto, o ar era ainda mais frio. Um monitor rastreava um ritmo frágil numa tela verde. Um soro pendurado acima do pulso dela liberava gotinhas em intervalos precisos. A respiração de Isabela subia e descia através do tubo transparente fixado na boca dela. O rosto dela estava calmo, inconsciente, sem fazer ideia da sombra que se aproximava. Ele fechou a porta atrás de si. A reflexão dele piscou rapidamente no armário de aço inoxidável perto da janela. Ele esperou, ouvindo o bip lento do monitor. Cada som marcava um segundo como um relógio. Do bolso, tirou uma pequena tesoura cirúrgica. As lâminas brilharam quando ele as virou contra a luz. Por um momento, a mão enluvada dele pairou sobre a linha de oxigênio, traçando a superfície plástica como se estivesse memorizando a textura. A respiração dele ficou mais pesada dentro da máscara. Ele sussurrou baixinho, quase com ternura. Finalmente, você vai ficar quieta. As palavras foram engolidas pelo chiado do ar passando pelo tubo. A outra mão se estendeu, os dedos tremendo. Não de medo, não. Era a calma estranha de quem já decidiu. As tesouras pressionaram contra o tubo, fazendo uma pequena marca. E então, com um som metálico e afiado, o plástico se rompeu. O monitor explodiu em alarme. Uma luz vermelha se acendeu, girando reflexos pela porta de vidro. O tom constante de vida se estilhaçou num grito longo e contínuo de aviso. O corpo de Isabela se contraiu, o peito dela se apertando enquanto o ar falhava em chegar aos pulmões. A linha no monitor oscilou descontroladamente. Os dedos dela se retorceram contra o lençol, os lábios se separaram liberando um som quebrado que nunca virou palavra. O homem deu um passo para trás. Os olhos dele piscaram em direção à porta, esperando passos, mas o corredor permaneceu silencioso por uma batida cardíaca longa demais. Ele se virou de novo para a cama, observando o monitor piscar em vermelho, o número subindo, caindo, subindo de novo. Então outra luz se acendeu acima da porta. Essa mais brilhante, urgente, conectada diretamente ao sistema central do hospital. Em segundos, a câmera montada no canto piscou e acordou. Um diodo pequeno mudou de verde para vermelho carmesim. Em algum lugar além daquele quarto, telas ganharam vida.
Na central de segurança do hospital, uma parede inteira de monitores exibia cada corredor da instituição. Em um deles, a imagem do quarto 214 se expandiu automaticamente, preenchendo a moldura. O sistema tinha sido projetado para gravar qualquer incidente crítico em tempo real. E não só isso. Ele começou a transmitir ao vivo não apenas para a central de controle, mas também para os televisores internos dos corredores. Um por um, os pequenos monitores ao longo da ala piscaram, mostrando a mesma cena arrepiante: um homem de uniforme de faxineiro em pé sobre uma paciente grávida enquanto alarmes gritavam. Na sala de espera 2 andares abaixo, o juiz Raymond Hale estava sentado com as mãos dobradas ao redor de uma xícara de café intocado. A enfermeira da noite tinha abaixado as luzes para dar conforto, deixando apenas o brilho azul suave da televisão perto da parede. Ela estava sintonizada no feed interno do hospital, normalmente reservado para atualizações de pacientes e anúncios tranquilos. Quando a tela mudou de repente para o feed do quarto 214, a xícara escorregou dos dedos dele, derramando pela mesa. Ele se inclinou para a frente, congelado, o rosto dele iluminado pela luz piscante na tela. Ele viu o homem que conhecia bem demais. O porte físico, o jeito de se mover, a leve inclinação dos ombros. Mesmo através da máscara, não tinha como confundir. Era seu genro. As tesouras na mão do homem capturaram a luz novamente quando ele deu mais um passo em direção à cama de Isabela. A garganta do juiz Hale se apertou. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Ao redor dele, as enfermeiras na sala de espera pararam de conversar, atraídas pela mesma tela. Alguém engasgou. Outra cobriu a boca. O ângulo da câmera se ampliou, revelando o ato completo que não podia mais ser negado. O som do alarme jorrou pelos alto-falantes. Estridente e impiedoso. Hale se levantou devagar, a cadeira raspando contra o piso. A mão dele tremeu quando ele apontou para a tela. "Chamem a segurança", ele disse, a voz baixa mas absoluta. Agora a equipe correu para os telefones. As luzes vermelhas de emergência começaram a piscar pelos corredores. O homem na tela olhou em direção à câmera no teto como se sentisse olhos sobre ele. Por uma fração de segundo, os olhares deles pareceram se encontrar pela distância. Um através do vidro, o outro através da lente da justiça. Dentro da UTI, a respiração de Isabela vacilou de novo. A linha no monitor mergulhou, depois se estabilizou fracamente, sustentada apenas pelo ar residual nos pulmões dela. A figura do faxineiro hesitou, as tesouras ainda na mão, antes da porta explodir aberta. O som de passos ecoou de algum lugar além da moldura. A última imagem capturada antes do feed cortar pro preto foi a sombra dele virando em direção à porta, congelada entre culpa e descrença. Na sala de espera, a tela ficou escura, deixando para trás apenas o eco do alarme e o silêncio atônito daqueles que testemunharam. O juiz Hale ficou imóvel, cada músculo travado, seu reflexo tremendo no vidro preto. Ele não falou de novo. Não precisava. O momento já tinha dividido tudo em antes e depois. A verdade não estava mais escondida. Estava viva, projetada pelo hospital, queimando em cada mente que a tinha visto. E em algum lugar naquele silêncio congelado, o bip fraco de outro monitor começou de novo. Frágil, mas insistente, lembrando a todos que a história ainda não tinha acabado. A imagem do rosto mascarado do genro não saía da mente do juiz Raymond Hale. O silêncio após o alarme ainda ecoava em algum lugar dentro do peito dele. Mesmo antes daquela noite, ele já sabia que algo estava errado. 3 dias antes, ele já tinha decidido não confiar na calmaria ao redor da cama de hospital da filha. A luz da manhã se derramava suavemente pelas persianas meio fechadas, listando os lençóis brancos com dourado. Isabela Hale estava imóvel, a pele pálida, um brilho fraco de suor na têmpora. O ar cheirava a antisséptico e lírios que tinham começado a murchar. Um pequeno cartão ao lado das flores dizia em caligrafia arrumada: "Melhoras logo." Ela virou a cabeça levemente em direção à porta quando ela se abriu. Edward Hale entrou com o tipo de gentileza que podia enganar qualquer um. O terno alfaiatado dele tinha sido substituído por uma camisa branca e uma gravata solta. A cor de alguém fingindo ser humilde. Ele sorriu, carregando um copo de papel com chá, a voz calma. "Você dormiu bem?" ele perguntou. Isabela acenou com a cabeça, a voz suave e quase ausente. "Melhor", ela murmurou. Ele tocou a mão dela por um momento, depois ajustou a máscara de oxigênio levemente, como se cuidasse do conforto dela. O gesto parecia terno, mas a pressão dos dedos dele era firme demais. O Dr. Ethan Brooks entrou logo depois, a prancheta pressionada contra o peito. Ele deu um aceno educado para Edward antes de checar o monitor ao lado da cama.
As sobrancelhas do doutor se aproximaram por meio segundo enquanto ele revisava o prontuário. Os batimentos cardíacos estavam estáveis, mas a pressão dela tinha caído de novo. Você deveria descansar, ele disse a Edward, o tom neutro. Edward sorriu, uma máscara sobre uma máscara. Claro, doutor. Só me certificando de que ela está bem. Quando Edward saiu, Brooks exalou. Ele olhou para Isabella, depois baixou a voz. Quase perdemos vocês duas há 2 noites, ele disse. Alguém mudou a dosagem do sedativo sem autorização. Isabella piscou confusa. Mudou. O doutor hesitou, olhando para a porta. Seu pai sabe. Ele está aqui. Naquela tarde, o juiz Hale chegou carregando uma pasta de couro debaixo do braço. Os anos de gravidade no tribunal o seguiam como uma sombra. Quando viu a filha, ele pausou na soleira. Ela parecia menor do que ele lembrava, dobrada na cama, uma linha de tubos como fios segurando a vida dela junta. A mão dele se apertou ao redor da pasta. O Dr. Brooks o encontrou lá fora e falou baixinho, o tom baixo o suficiente para ficar entre homens que entendem regras. A dosagem foi aumentada. Não por nós. A enfermeira disse que seu genro insistiu, alegou que era para ajudá-la a descansar. A mandíbula de Raymond se apertou. Foi aprovado. Ele falsificou minhas iniciais. Peguei nos registros esta manhã. Por um longo momento, o juiz não disse nada. O zumbido da máquina parecia preencher o corredor, rítmico e artificial. Finalmente, ele disse, vou ficar aqui por alguns dias. Não era um pedido. Daquela noite em diante, a cadeira dele permaneceu ao lado da janela do quarto dela. Ele não interferiu. Só observou. Manteve notas nas margens dos relatórios diários do hospital, a caneta dele riscando silenciosamente enquanto outros dormiam. Enfermeiras iam e vinham, os olhos delas piscando em direção a ele com respeito e inquietação. Ele era um homem cujo silêncio carregava peso. Edward visitava toda manhã e noite, sempre educado, sempre trazendo flores ou frutas. Cada vez ele rearranjava algo no quarto. A altura da cama, a configuração da máquina de oxigênio, a ordem das bandejas de medicação. Uma vez, Hale o viu pelo canto do olho mexendo nos fios do monitor. O que você está fazendo? Ele perguntou da cadeira, voz calma. Edward se virou, surpreso mas composto. Está solto. Estava ajudando. Ele sorriu de novo, o tipo que nunca chega aos olhos. Mais tarde naquele dia, o juiz foi até o posto de enfermagem. De agora em diante, ele disse calmamente, todos os ajustes no equipamento da paciente devem ser registrados e assinados apenas pelo Dr. Brooks. O tom dele não deixava espaço para argumentos. Linda Parker, a enfermeira-chefe, acenou rapidamente. Sim, meritíssimo. Ainda assim, a atmosfera no quarto ficou mais pesada a cada hora que passava. As visitas de Edward ficaram mais longas, as perguntas dele mais invasivas. Ele perguntava sobre os horários de turnos da equipe que tinha acesso ao TI, quanto tempo as câmeras armazenavam filmagens. A voz dele permanecia uniforme, mas algo nela soava ensaiado. Uma noite perto da meia-noite, o juiz Hale acordou na sala de espera. Através da pequena janela de vidro do corredor da UTI, ele viu Edward saindo do quarto da filha. A luz do corredor pegou o lado do rosto dele, calmo e estranhamente satisfeito. Raymond se levantou, a bengala batendo uma vez no chão. Saindo cedo esta noite, ele perguntou suavemente. Edward se virou, sorriso sem esforço. Ela está estável agora. Você também deveria descansar. Sem esperar por resposta, ele desceu o corredor e desapareceu na esquina. Quando o juiz entrou no quarto, Isabella ainda dormia. A tela do monitor lançava um brilho azul pálido sobre ela. A respiração dela estava rasa, mais lenta do que antes. As últimas instruções do médico tinham sido claras, nada mais de sedativos sem supervisão. Mas os 4 sacos ao lado dela tinham sido substituídos recentemente. A etiqueta dizia a mesma dosagem, mas a caligrafia era diferente. Os olhos de Hale se estreitaram. Ele checou a folha de registro. Sem assinatura. Ele se sentou ao lado da cama, a mão dele roçando a dela gentilmente. Você está segura? Ele sussurrou, mas o tom soava mais como uma promessa para si mesmo do que para ela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam pela janela como uma lâmpada distante de tribunal. Pela manhã, Isabella se mexeu fracamente. Pai, ela sussurrou, a voz seca. Você acha que ele ainda me ama, né? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para ela por um longo tempo, procurando uma resposta que não a machucaria. Às vezes o amor não é o que ele diz que é, ele disse baixinho.
Ela sorriu levemente, sem entender, e voltou a dormir. Ele se virou em direção à porta de vidro. Lá fora, Edward estava conversando com uma enfermeira. O corpo dele inclinado para perto, a expressão afiada. A enfermeira acenou nervosamente. A mão de Hale se fechou ao redor do apoio de braço da cadeira. O som rítmico fraco do monitor cardíaco preencheu o silêncio novamente. O juiz se inclinou para frente, olhos fixos na tela que traçava o batimento cardíaco frágil da filha. A linha verde subia e descia perfeitamente uniforme. Uniforme demais. A quietude no quarto não parecia mais pacífica. Parecia uma respiração presa esperando para quebrar. Ele sussurrou para si mesmo quase sem querer. Às vezes o silêncio é um aviso. A luz do sol da manhã alcançou a borda da janela, transformando as paredes brancas em dourado. Pela primeira vez em dias, ele não se moveu, não piscou. Em algum lugar à distância, um carrinho rolou pelo corredor. O rangido suave das rodas soava quase gentil, mas na mente do juiz já carregava o eco de algo mais sombrio. O silêncio que ele temia não durou muito. Na manhã seguinte, o juiz Raymond Hale podia sentir que estava mudando. Algo invisível mas deliberado, se movendo sob a rotina do hospital. O ar parecia mais pesado. As enfermeiras mais quietas, os passos delas mais cuidadosos. Edward chegou mais cedo do que o normal, vestindo um terno escuro bem cortado, segurando uma pasta em vez de flores. A educação dele era exata, o sorriso ensaiado. Ele cumprimentou todo mundo com o tom de um homem que queria ser obedecido. Andava pelo corredor como se estivesse inspecionando propriedade. As perguntas dele eram educadas, mas estranhamente específicas. Por quanto tempo as gravações de segurança são armazenadas? Ele perguntou a um guarda. Cada porta tem o mesmo cartão-chave. O guarda piscou, sem saber se deveria responder. O olhar de Edward demorou nas câmeras ao longo do teto, as luzes vermelhas piscando como olhos que o observavam de volta. O juiz Hale, sentado perto da área de espera, baixou o jornal levemente e observou. Os movimentos de Edward eram precisos demais. Ele não estava visitando a esposa. Estava estudando o lugar. Mais tarde naquela manhã, Hale o viu entrar no escritório das enfermeiras com uma pilha de formulários. Ele saiu alguns minutos depois, acenando educadamente. A enfermeira Linda Parker o seguiu, apertando os papéis, o rosto pálido. Quando ela percebeu o juiz observando, ela hesitou, depois se aproximou. São autorizações temporárias, ela sussurrou, segurando os formulários. Ele quer realocar a equipe para o quarto da senhora Hale. Disse que é por privacidade. Hale olhou para as assinaturas. A tinta ainda estava molhada. O nome da filha aparecia 3 vezes, mas a caligrafia não era dela. Ele manteve a expressão firme. Você assinou? Ele perguntou. Linda balançou a cabeça rapidamente. Ele me disse para ficar quieta e disse que o médico aprovou, mas o Dr. Brooks nem estava no andar. A mandíbula de Hale se apertou. Dê as cópias ao Dr. Brooks, ele disse calmamente. E de agora em diante, você registra cada instrução que aquele homem der. Ela acenou e se afastou apressada. Da cadeira, Hale observou Edward reentrar na UTI, a mão dele roçando o painel de acesso ao lado da porta. O som do bip da tranca ecoou fracamente. Ele ficou lá dentro mais tempo do que o normal, e quando saiu, parou no corredor para ajustar a gravata, parecendo contente. Os dedos do juiz batiam devagar na bengala. Não era mais questão de suspeita. Era o começo de algo que ele ainda não conseguia definir, mas os instintos dele diziam que era um plano. Naquela tarde, o estacionamento brilhava sob um céu cinza pálido. Edward estava parado ao lado do carro, uma mão pressionada no telefone. O zumbido fraco de uma mensagem chegando quebrou a monotonia do dia. Ele desbloqueou a tela. E lá estava, simples e fria. Agora é a hora. O polegar dele pairou por um segundo. Então ele abriu a conversa. O nome no topo dizia Cassandra M. A última conversa deles ficou na tela. Fragmentos de palavras que não precisavam mais de explicação. E o passado começar novo. Ela é só um fantasma agora. O reflexo dele no vidro do telefone parecia outra pessoa completamente. Ele deletou a conversa. Depois deletou o próprio app. As nuvens cinzas acima se espessaram até a luz diminuir ao redor dele. De volta dentro do hospital, Hale observou da passarela superior enquanto Edward se aproximava do posto de enfermagem novamente. Os movimentos dele eram casuais, mas cada gesto tinha propósito. Ele falou suavemente com Linda Parker, suave demais para o juiz ouvir. Ela enrijeceu, acenou uma vez e recuou rapidamente. Quando Edward foi embora, ela se apoiou no balcão, os ombros tensos. Hale se aproximou. O que ele disse?
Ele perguntou. Linda hesitou, olhando para o corredor onde Edward tinha ido. Ele queria saber a escala do turno da noite. Quem está escalado para a UTI amanhã? Ele disse que pode ficar até tarde para monitorá-la pessoalmente. A voz dela tremeu levemente. Ele disse como uma promessa. Hale exalou pelo nariz. Ele sentiu a disciplina do tribunal dentro dele pressionando para a superfície. Cada instinto gritava para confrontar Edward, mas ele não fez isso. Ainda não. Um juiz nunca se move sem provas. Ele esperaria. Naquela noite, Edward entrou no quarto de Isabela de novo. As luzes estavam fracas, a máquina estável. Ele sorriu quando a viu acordada. Você está se sentindo mais forte, ele disse. Ela sorriu fracamente. O médico disse que talvez em alguns dias eu possa ir para casa. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, olhos suaves. Isso é maravilhoso, ele murmurou. Mas o olhar dele desviou para a câmera perto do canto, depois para a linha de oxigênio. Ele notou a posição da tomada, o interruptor na parede, o caminho dos tubos. A mão dele demorou um momento longo demais na válvula de oxigênio antes dele se virar de volta para ela. Atrás do vidro, o juiz Hale observava em silêncio. Os olhos dele se encontraram por uma batida cardíaca quando Edward saiu para o corredor. Ela parece pacífica hoje, o juiz disse uniformemente. Edward ajustou os botões de punho e sorriu. Paz é uma bela ilusão. As palavras caíram como um veredicto. Nenhum dos dois queria falar em voz alta. A noite rastejou lentamente sobre a cidade. O hospital silenciou, as luzes diminuindo para um brilho azul suave. No estacionamento, Edward abriu o porta-malas do carro. O ar estava fresco, pesado com chuva. Lá dentro, um uniforme de faxineiro dobrado estava arrumado ao lado de luvas, uma máscara e um pequeno par de tesouras de aço. Ele verificou cada item cuidadosamente, limpando as tesouras com um lenço branco. Fechou o porta-malas, o rosto dele refletido fracamente no metal, meio iluminado pelo poste de luz. Ele tirou o telefone uma última vez. A luz da tela fazia os olhos dele parecerem vazios. Os dedos dele digitaram uma única palavra. Esta noite. Ele ficou olhando por alguns segundos antes de pressionar enviar. Naquele mesmo momento, o juiz Hale estava sentado na sala de espera fora da UTI, o jornal não lido no colo. O silêncio pressionava contra os ouvidos dele como um peso. Ele não conseguia explicar, mas o peito dele se apertou com uma sensação de tempestade se aproximando. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e observou a chuva começar a cair contra o vidro. No estacionamento abaixo, um homem de terno escuro caminhava lentamente em direção ao carro. O guarda-chuva dele inclinado baixo, a chuva deslizando pelo tecido preto em linhas prateadas finas. Hale não sabia ainda o que aquele homem carregava no porta-malas ou o que ele planejava para a noite. Mas o sentimento que o assombrava por dias voltou mais forte agora. Inegável. Algo estava prestes a quebrar. A chuva caía em linhas finas pelo estacionamento, cada gota cintilando sob as luzes brancas do hospital. A hora tinha passado da meia-noite. O mundo lá fora estava quieto. O hospital Helenas estava dormindo. Mas lá dentro, algo esperava para acordar. Edward Hale sentou imóvel atrás do volante do carro, ouvindo o ritmo da chuva contra o para-brisa. Os limpadores se moveram uma vez, duas vezes, depois pararam. Ele estendeu a mão pro porta-luvas, abriu e removeu o uniforme de faxineiro dobrado. O tecido verde capturou a luz fraca enquanto ele desdobrava cuidadosamente. Embaixo estavam as luvas, uma máscara e um pequeno par de tesouras de aço. Ele se trocou rapidamente, abotoando o uniforme com precisão lenta, o reflexo dele piscando no retrovisor. O rosto dele parecia pálido, meio enterrado sob a máscara. Ele ficou olhando para si mesmo por um longo momento, como se tentando memorizar essa versão do homem que ele tinha se tornado. Depois dessa noite, ele sussurrou, voz baixa e calma. Paz. As palavras soavam frágeis, uma mentira embrulhada em oração. Ele fechou o porta-luvas, saiu na garoa e puxou o carrinho de materiais de limpeza do banco de trás. As rodas rangeram suavemente enquanto ele começava a empurrá-lo em direção à entrada lateral. Dentro do hospital, o corredor se estendia vazio, lavado em luz azul pálida. Cada som ecoava. O zumbido suave da ventilação, o pingar de um cano com vazamento, as rodas de borracha girando sobre o piso. Edward se movia com segurança silenciosa, os sapatos dele deixando trilhas fracas de água atrás dele. Ele passou uma placa que dizia: Unidade de Terapia Intensiva, Ala de Maternidade. O corredor dobrou à esquerda, terminando numa porta de vidro marcada com o nome da esposa, Isabella Hale.
O brilho das máquinas lá dentro cintilava fracamente pela janela estreita. Ele parou na frente da porta. A respiração dele embaçou o vidro. Do bolso, ele tirou um pequeno cartão, do mesmo tamanho e cor do crachá de acesso das enfermeiras. O leitor magnético piscou verde. A tranca liberou com um clique suave. Ele entrou. O quarto estava escuro, só o brilho do monitor iluminando o espaço. O som do monitor de batimentos cardíacos preenchia o silêncio, firme, frágil, humano. Isabela estava imóvel, o rosto dela virado levemente para a janela. A máscara de oxigênio cobria a boca e o nariz dela. A barriga dela subia gentilmente sob o cobertor. O ritmo de duas vidas respirando em uníssono. Por um momento, Edward congelou. O cheiro fraco de antisséptico, o sussurro das máquinas, tudo pressionava contra ele como uma memória tentando emergir. Ele se aproximou. As tesouras brilharam quando ele as tirou do bolso. Ele ficou ao lado dela, olhando para baixo. A mão dele tremeu uma vez antes de apertar. Durma para sempre, ele murmurou. A lâmina tocou a linha de oxigênio. Um único corte. O som era afiado, cirúrgico, final. O chiado de ar parou. O monitor reagiu primeiro, a linha sacudindo, depois se achatando por uma batida cardíaca antes de começar a piscar vermelho. O alarme gritou para a vida. Uma luz vermelha piscou acima da porta. O corpo de Isabela se contraiu, os dedos dela tremendo contra o lençol. O som do alarme preencheu cada canto do quarto, cortando a quietude. Lá fora, o sistema de segurança registrou a falha. A rede da UTI, recentemente atualizada, foi projetada para transmitir alertas críticos para cada tela de monitoramento no hospital. Quando o sinal vermelho disparou, o sistema acionou automaticamente. A câmera no canto ganhou vida, a lente rotacionando em direção ao som. Um segundo depois, a transmissão de vídeo começou a transmitir ao vivo para o centro de controle, depois para cada TV interna no andar. Na sala de segurança, 2 técnicos levantaram os olhos das mesas enquanto uma das telas se expandiu para preencher a parede. Que diabos! A imagem estava clara. Um homem de uniforme de faxineiro parado ao lado de uma mulher grávida, tesouras na mão, luzes de alarme piscando. Os homens ficaram olhando por meio segundo, chocados demais para se mover. Naquele mesmo momento, na sala de espera, o juiz Raymond Ray olhou para cima da cadeira enquanto a pequena televisão montada perto do teto piscou. O canal de notícias local desapareceu, substituído pela transmissão de emergência ao vivo do hospital. Ele piscou uma vez, depois 2. O ângulo da câmera se ampliou, revelando o mesmo quarto que ele tinha visitado todo dia por uma semana, a mesma cama, as mesmas máquinas e o mesmo homem parado sobre a filha. A xícara de café na mesa escorregou da mão dele. Caiu, derramando líquido escuro pelo piso. A respiração dele prendeu na garganta. Ele se inclinou para frente, incapaz de desviar o olhar. Mesmo através da máscara, ele o reconheceu, a postura, os ombros, os olhos. Seu genro. Lá em cima, os técnicos na sala de controle se agitaram. Chamem a segurança para a UTI, um gritou. Telefones tocaram. Alarmes se juntaram a alarmes. A transmissão se dividiu em várias telas para que outros departamentos pudessem ver. Uma por uma, televisões pelo hospital ganharam vida, projetando a mesma cena. O faxineiro parado ao lado da mulher, as tesouras brilhando, a máquina gritando. Nos corredores, enfermeiras pararam no meio do passo. Médicos congelaram. Por um segundo, o próprio tempo parecia parar, como se o prédio estivesse segurando a respiração. Dentro do quarto, Edward virou a cabeça pro som de passos correndo da distância. O alarme pulsava vermelho pelo rosto dele. Isabela ofegou fracamente, o peito dela subindo fracamente enquanto o oxigênio a sufocava. A mão dela levantou uma polegada, alcançando nada. Edward olhou para ela, algo ilegível piscando pelos olhos dele. Então ele deu um passo para trás. A porta explodiu aberta. 2 enfermeiras e um guarda de segurança inundaram, seguidos pelo eco de pés correndo. Se afaste. Código vermelho, um gritou. A luz vermelha estroboscópica, refletindo nas tesouras na mão dele. Por um momento, todo mundo congelou. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Então uma enfermeira correu para a máquina, mexendo para recolocar a linha. Lá embaixo na sala de espera, Reio se levantou. A imagem na tela cresceu como se fechando. O peito dele se apertou, raiva e descrença colidindo dentro dele. Meu Deus, ele sussurrou, voz quebrando. É ele! O eco do alarme se espalhou por cada corredor. Mais telas se acenderam. Pessoas encheram os corredores, atraídas pelo barulho, pelo horror do que estavam vendo.
A luz vermelha nos monitores pintou tudo da cor de sangue. De volta dentro do quarto, Edward ficou perfeitamente parado, as tesouras ainda na mão. A respiração dele veio rápida atrás da máscara. Os dedos tremendo da enfermeira lutaram com a linha. Chamem reforços, alguém gritou. O monitor gritou de novo, mais alto desta vez, preenchendo o ar com urgência. A câmera acima deu zoom, capturando os olhos dele quando ele finalmente olhou para cima. A luz vermelha piscou pelo rosto dele, congelando o momento. Por um segundo, ele e a lente pareceram se reconhecer. Na sala de espera, a tela travou. Então a imagem congelou, o quadro final mostrando o homem mascarado com as tesouras olhando diretamente para a câmera. O som continuou por mais alguns segundos antes do feed ficar escuro. Ninguém falou. Só o alarme continuou uivando, ecoando pelos corredores até se tornar indistinguível da batida de cada coração assustado que o ouviu. O alarme ainda gritava pelos corredores, um som penetrante que parecia dividir o hospital em dois. Luzes vermelhas giravam pelo teto, piscando pelas paredes brancas como raios de sangue. Enfermeiras gritavam ordens. Passos trovejavam pelo corredor, e o barulho metálico de uma bandeja caída ecoou em algum lugar atrás do caos. A ala de maternidade, normalmente quieta como uma capela, tinha se tornado um campo de batalha de som e movimento. Dentro da UTI, o ar estava grosso de pânico. O Dr. Ethan Brooks atravessou a porta às pressas com duas enfermeiras ao lado, o estetoscópio dele balançando enquanto ele se inclinava sobre a cama de Isabella. Reconectem o oxigênio, ele gritou. As mãos de Linda Parker tremeram enquanto ela agarrou o tubo rasgado. As luvas dela escorregaram uma vez, depois de novo, antes dela conseguir prendê-lo. A máquina engasgou, chiou, depois voltou à vida. A linha verde no monitor sacudiu para cima, vibrando como um coração tentando encontrar o ritmo de novo. Ela está estabilizando, Linda gritou. O alívio foi curto. O alarme não parou. A respiração de Isabella era rasa, fraca, o rosto dela fantasmagórico sob a luz azul. O Dr. Brooks colocou a mão no pulso dela, sentindo o pulso. Mantenham o fluxo de oxigênio firme. Não a movam ainda. Suor se acumulou na testa dele, brilhando sob a luz fluorescente dura. No canto distante do quarto, o faxineiro de uniforme verde ainda estava lá, parado e imóvel. Por um segundo, ninguém o notou. A máscara dele pendia solta ao redor do pescoço, as mãos enluvadas ao lado. O som do monitor afogou todo o resto. Então uma enfermeira se virou e congelou. Você, pare, ela gritou. Os olhos de Edward se arregalaram. Por um momento, a expressão dele estava vazia. Então mudou, cálculo frio substituindo o choque. As enfermeiras começaram em direção a ele. Ele deu um passo para trás, outro, a mão dele roçando o carrinho de metal atrás dele. Com um movimento repentino, ele agarrou e empurrou para frente. Garrafas de desinfetante se quebraram contra o chão. O quarto se encheu com um cheiro químico forte e uma explosão de vapor branco. Segurança! Alguém gritou. Edward empurrou pela névoa, a silhueta dele se quebrando na luz vermelha e branca. A porta voou aberta enquanto um guarda tentava entrar, mas Edward colidiu com ele, mandando ambos cambaleando. O guarda caiu forte. O carrinho de faxineiro bateu contra a parede, espalhando esfregões e panos. Quando os outros alcançaram o corredor, o homem de uniforme verde tinha desaparecido no labirinto de corredores. Tranquem as saídas. Dr. Brooks gritou, mas a voz dele se perdeu no barulho. O cheiro de fumaça e produtos químicos derramados pairava no ar. O único som claro era o bip do monitor, afiado e irregular. A respiração de Isabella se estabilizou, fraca, mas viva. Linda se virou de volta pro médico, lágrimas brotando nos olhos dela. Ela está respirando, ela sussurrou. Ela está respirando de verdade. Não. Pelo corredor, o juiz Raymond Reio já estava se movendo. Ele caminhava rápido, o casaco desabotoado, a expressão ilegível. A luz vermelha se refletia nos óculos dele enquanto ele passava uma enfermeira atônita depois da outra. Ele entrou na sala de controle onde dois técnicos de segurança estavam olhando para a parede de telas. Senhor, estamos fazendo backup da filmagem, um deles gaguejou. Mas o suspeito, ele fugiu. Então foquei no que vocês podem segurar, Reio disse, a voz calma e exata. Salvem cada segundo dessa transmissão. Sem compressão, sem edições. 3 cópias físicas. O técnico se apressou para obedecer. O juiz se inclinou para frente, observando a imagem congelada do homem de uniforme de faxineiro na tela maior. As tesouras ainda brilhavam na mão do homem.
O ângulo pegou o rosto dele só meio iluminado, mas era suficiente. Os olhos de Reio se estreitaram. Temos o rosto dele, a ação dele, a intenção dele, ele disse baixinho. Isso é mais do que suficiente. Lidem. A filmagem da câmera repetiu em cada monitor na sala. Cada repetição deixava o ato mais claro, inegável. Reio ficou atrás dos técnicos, braços cruzados, o reflexo da luz vermelha se movendo pelos traços dele. Pela primeira vez na carreira, a linha entre lei e sangue tinha desaparecido. A lei era a filha dele. Agora, de volta na UTI, a emergência tinha traído pessoas de cada departamento. O corredor lá fora estava cheio de médicos, enfermeiras, até pacientes em cadeiras de rodas olhando para a porta aberta. Alguém tinha conectado uma das televisões internas à transmissão de segurança. A cena de minutos antes, Edward cortando o tubo de oxigênio, tocou em loop. Suspiros ondularam pela multidão. Uma mulher cobriu a boca. Outra sussurrou uma oração. Aquela pobre mulher, um paciente idoso murmurou. Ele queria matá-la. O som das sirenes lá fora ficou mais perto. Pelas janelas grandes, flashes de luz azul começaram a se misturar com o vermelho. Ambulâncias. Polícia. Tarde demais para pegá-lo, mas não tarde demais para garantir a verdade. Reio saiu da sala de controle e entrou no corredor. As pessoas se viraram quando ele passou, reconhecendo a autoridade no passo dele. A presença dele parecia puxar o caos para a ordem. Ele alcançou a porta da UTI e olhou para dentro. Isabela estava pálida contra os lençóis, o peito dela subindo com respirações rasas. Os médicos a cercavam, vozes baixas e urgentes. Por um momento, a expressão do juiz amoleceu. Então ele se virou para o oficial de segurança mais próximo. Quantas saídas? Ele perguntou. 5, senhor. Selamos 3. Selem o resto. O tom dele não deixava espaço para argumentos. Ele deu uma última olhada nos monitores pela parede de vidro. O vídeo tocou de novo. A mesma imagem queimou nas telas. O homem mascarado com as tesouras, se inclinando sobre a cama. A voz de Reio cortou o corredor como uma lâmina. Selem tudo, ele disse. Ninguém apaga um único segundo dessa filmagem. O oficial acenou e saiu correndo. Reio ficou onde estava, o reflexo da luz vermelha piscando nos olhos dele. Atrás do vidro, Isabela se mexeu levemente, a mão dela tremendo contra o lençol enquanto a máquina chiava ao lado dela. Ele podia ver o ritmo fraco da respiração dela voltar. Lento mas firme. O ar ainda cheirava a antisséptico e fumaça. Uma enfermeira passou com uma toalha, limpando o chão. O caos estava começando a se acalmar, mas o silêncio que o substituiu era mais pesado que o barulho tinha sido. Naquele silêncio, Reio podia ouvir o próprio batimento cardíaco ecoando com os monitores. Firme. Deliberado. Implacável. Através do vidro, ele olhou para o espaço vazio perto da porta onde o genro tinha ficado. O carrinho de faxineiro abandonado estava tombado de lado, ferramentas espalhadas como evidência. As tesouras tinham desaparecido. Lá fora, chuva batia contra as janelas, se misturando com a sirene fraca ainda ecoando à distância. Reio não se moveu. A voz dele, quando falou de novo, era baixa mas final. A justiça começa aqui. Ele se virou para o corredor, as luzes vermelhas pulsando sobre os ombros dele, e foi embora sem olhar para trás. A chuva não tinha parado em 2 dias. Caía firme e fria sobre a entrada vazia da mansão Reio, o tipo de chuva que embaçava o mundo no silêncio. Dentro da mansão, as cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas. O cômodo antes luxuoso cheirava a poeira e uísque. Edward Reio estava sentado no escuro, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos apertadas tão forte que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Cada som o fazia estremecer. O rangido das tábuas do chão, o vento raspando contra as janelas, o eco oco da própria respiração dele. Ele tinha dirigido até ali na noite em que fugiu do hospital. Faróis apagados, pneus deslizando no asfalto molhado. Ele não tinha dormido desde. O uniforme de faxineiro ainda estava no porta-malas do carro, manchado com desinfetante e medo. Ele tinha dito a si mesmo que ia queimá-lo. Não tinha se movido para fazer isso. A máscara estava amassada no chão de mármore perto do bar, ao lado de um copo intocado de conhaque. Quando o sol nasceu, ele não percebeu. A casa permaneceu na sombra. O telefone dele tocou de novo e de novo na mesinha de centro, vibrando como um inseto preso. Ele ignorou até a tela finalmente piscar um nome. Cassandra M. Ele hesitou, depois atendeu. Onde você está? A voz dela veio afiada, controlada. Em casa, ele disse, a voz rachada.
Algo deu errado. O sistema pegou tudo. O hospital, as câmeras. Então conserte antes que eles consertem você, ela interrompeu. Você não entende. Está em todo lugar. Eles têm tudo. Então desapareça, ela disse, voz suave mas fria. Ou eu vou. A linha ficou muda. Ele ficou olhando para a tela até ela escurecer. O reflexo dele brilhou fracamente contra o vidro preto, barbudo, olhos fundos. Ele jogou o telefone pela sala. Bateu na parede e quebrou. Na segunda noite, ele estava bebendo direto da garrafa. A televisão tocava no mudo, uma luz pálida piscando pelo rosto dele. De vez em quando, ele aumentava o volume só para ouvir outra voz humana. Foi quando ele ouviu. Uma fonte anônima vazou filmagens de segurança do Hospital Santa Helena. Ele congelou, o pulso dele martelando nos ouvidos. A tela mostrou uma imagem parada. Um quarto de UTI banhado em luz vermelha, um homem de uniforme de faxineiro parado sobre uma mulher grávida. As tesouras brilhavam. A legenda dizia: tentativa de homicídio capturada em câmera hospitalar. A mão de Edward se apertou ao redor da garrafa até ela estourar. Não, ele sussurrou. É impossível. Mas a imagem permaneceu. O clipe tocou de novo e de novo em cada canal. Em horas, se espalhou online. Milhões assistiram o vídeo de 30 segundos que mudou tudo. Os âncoras de notícia falaram em tons urgentes. A indignação pública continua crescendo enquanto as redes sociais explodem sobre a filmagem vazada. A hashtag Justiça pra Isabela agora está em tendência globalmente. Ele desligou a TV, depois ligou de novo, depois desligou. A respiração dele ficou irregular. Lá fora dos portões altos, flashes de luz apareceram. Flashes de câmeras. Repórteres gritando em microfones, as vozes deles carregadas fracamente pela chuva. Edward Hale, é verdade? Você estava lá. Ele cambaleou para trás, a coluna pressionando contra a parede. Ele agarrou as cortinas e as puxou fechadas mais apertado. A casa parecia menor, fechando nele. Na mesma hora, do outro lado da cidade, a corporação Hale estava desmoronando. Na sala de reunião do centro, os executivos dele gritavam um por cima do outro. Nossas ações caíram 40%. Não conseguimos segurar investidores depois disso, um diretor de relações públicas leu de uma declaração. A filmagem não foi verificada. Mas antes dele poder terminar, uma jornalista interrompeu no feed ao vivo do Hospital Santa Helena. A administração do hospital confirmou a autenticidade do vídeo. Ela disse. O Dr. Ethan Brooks e a enfermeira Linda Parker cooperaram com investigadores, descrevendo como a resposta rápida deles salvou mãe e filho. A sala de reunião ficou silenciosa. Alguém sussurrou, acabou. Enquanto isso, Cassandra assistiu à mesma transmissão do apartamento dela. O telefone dela tocou com mensagens, repórteres pedindo comentários. Ela ignorou. Digitou uma mensagem, eles sabem. Depois de uma pausa, outra, eu já fiz. Ela apertou enviar e jogou o telefone pro lado. De volta na mansão, o telefone de Edward, o que restava dele, vibrou fracamente entre os cacos de vidro. Ele pegou, cortou a mão na borda quebrada, e viu a mensagem dela. A resposta dele saiu num tremor. Não ouse me deixar. A resposta dela chegou segundos depois. Já deixei. Ele afundou no chão, costas contra a parede, o telefone escorregando da mão. O trovão lá fora rachou como julgamento. Ele inclinou a cabeça para trás, olhando pro lustre acima dele, lembrando da noite que foi instalado. Um símbolo de perfeição, o designer tinha dito. Agora os pingentes de cristal refletiam apenas o brilho vermelho da TV no mudo. Horas passaram. A chuva ficou mais pesada. Edward sentou ali sem se mover, os olhos vidrados até o som de estática preencher a sala. A TV tinha mudado para as notícias de última hora. Ele se virou devagar em direção a ela. Agora mesmo, a âncora disse, a voz firme mas grave. O FBI emitiu um mandado de prisão federal para Edward Hale, CEO da corporação Hale, em conexão com a tentativa de assassinato da esposa dele, Isabella Hale. O nome dele preencheu a tela em letras brancas negrito. Abaixo, o rosto dele tirado da filmagem do hospital olhava de volta para ele, congelado, desmascarado, inegável. A legenda dizia, procurado pelo FBI. Ele ficou de pé, tremendo. Não, ele sussurrou de novo. Mas dessa vez, não havia mais convicção. As paredes pareciam fechar ao redor dele. Ele se virou para a janela. Lá fora, uma luz de helicóptero varreu a propriedade, quebrando pela chuva. Ele cambaleou para trás,
tropeçando na mesa de vidro. O som era afiado contra o silêncio que seguiu. A televisão continuou, vozes se misturando em barulho. Resposta pública esmagadora. Autoridades pedem que ele se entregue pacificamente. Ele pressionou as palmas contra os ouvidos, bloqueando, mas as palavras ainda alcançaram. Cada canto da sala parecia pulsar com luz, azul e branco piscando pelas persianas. Ele olhou para a mão sangrando, depois para o telefone quebrado deitado na poça de uísque. Por 2 dias, ele tinha se escondido do mundo. Agora o mundo tinha o encontrado. Lá fora da mansão, os repórteres gritavam mais alto. Câmeras piscavam como relâmpago atrás dos portões de ferro. Dentro, Edward ficou na sala escura, respirando forte, o reflexo dele fraturado em cada caco de vidro ao redor. Ele fechou os olhos, mas a imagem na televisão permaneceu. O próprio rosto, o próprio crime. E a chuva continuou caindo, lavando o mundo limpo, enquanto ele permanecia preso no silêncio que tinha construído para si mesmo. A luz da manhã quebrou cinza e sem vento sobre as torres de vidro do centro. A sede da corporação Hale cintilou sob o céu escuro, as paredes espelhadas pegando a luz pálida como um monumento, fingindo que nada tinha mudado. Mas tudo tinha. No nível da rua, uma tensão silenciosa se espalhou pela multidão que se reuniu atrás de fita amarela. Repórteres agarravam microfones. Câmeras ficavam prontas. SUVs pretos alinhavam o meio-fio, os motores baixos e firmes. Dentro de um deles, um agente do FBI ajustou o fone de ouvido. Unidade 3, posições prontas, ele disse. Na tela dele, a imagem de Edward Hale apareceu. Alvo confirmado. Do outro lado da cidade, Edward foi levado em direção ao prédio no sedã cinza, o motorista silencioso. As notícias da manhã no rádio do carro sussurravam fragmentos do nome dele. Ele abaixou o volume, incapaz de ouvir. A cidade parecia estranha agora. Limpa demais. Acordada demais. Os olhos dele estavam vermelhos, as bordas da gola úmidas da chuva. Ele usava um terno carvão e óculos escuros, tentando parecer composto. Não funcionou. Cada nervo no corpo dele zumbia como um fio vivo. Quando o carro parou na frente do prédio, o motorista hesitou. Senhor, tem mídia em todo lugar. Edward abriu a porta sem responder. Câmeras piscaram imediatamente. Vozes gritaram o nome dele. Senhor Hale. Algum comentário sobre as acusações? É verdade que você estava em Santa Helena. Ele empurrou pelo caos, ombros tensos, mandíbula travada. Guardas de segurança abriram as portas de vidro para ele, mas evitaram os olhos dele. Dentro, o saguão estava silencioso. O chão de mármore brilhou sob os sapatos dele. Funcionários ficaram parados em grupos, sussurrando. Ele continuou andando, cada passo ecoando alto demais no espaço vasto. Bom dia, Sr. Hale. Alguém disse atrás da recepção, mas as palavras soavam erradas. Formais. Com medo. Ele acenou uma vez, indo pro elevador. Lá fora, a porta de uma van preta deslizou aberta. Agentes do FBI saíram em coletes marcados Agente Federal. Eles se moveram rápido, cercando a entrada. Entrem, o agente líder ordenou. As portas de vidro explodiram abertas. Agentes federais, afastem-se. Gritos ondularam pelo saguão. Pessoas derrubaram os telefones e recuaram contra as paredes. Edward se virou justo quando 2 agentes fecharam. O rosto dele ficou pálido. O que é isso? Ele exigiu, a voz rachando. O agente líder se aproximou, firme e calmo. Edward Hale, você está preso pela tentativa de assassinato de Isabella Hale. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Por um segundo, Edward não se moveu. Então os agentes agarraram os pulsos dele, viraram ele e trancaram as algemas com um clique afiado. O som metálico cortou o silêncio como trovão. Câmeras lá fora explodiram em luz. Espera. Ele começou, mas as palavras dele se afogaram sob os gritos da imprensa explodindo pela porta. Microfones apontaram para o rosto dele enquanto os agentes o guiavam para fora. Você nega a filmagem? Foi sobre sua amante? Você tem alguma declaração para sua esposa? Ele manteve a cabeça baixa, óculos escorregando do nariz. Alguém gritou o nome dele. Outro o xingou. As vozes da multidão se misturaram numa tempestade. Os sapatos caros dele espirram através de poças no pavimento enquanto ele era levado pro carro esperando. Um jornalista sussurrou para outro. O poderoso rei cai. Dentro do veículo do FBI, Edward sentou rigidamente, pulsos presos atrás. O vidro separava dos agentes na frente, mas ele ainda podia ouvir as vozes deles. Cópia. Alvo garantido.
O motorista ligou o motor. Enquanto o carro se afastava, Edward olhou para trás pela janela escura. Dezenas de câmeras o seguiram, os flashes deles refletindo no pavimento molhado como relâmpago. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Cassandra Moore acordou com o som de batidas na porta. A cobertura dela estava cheia de malas meio arrumadas, roupas espalhadas pela cama. A televisão no canto ainda tocava a filmagem do hospital. As mãos dela tremeram enquanto ela enfiava arquivos na bolsa, deletando mensagens do telefone uma depois da outra. A batida ficou mais alta. FBI, Abram. A respiração dela prendeu. Ela correu para a janela, mas a rua abaixo já estava cheia de carros pretos. FBI. Uma voz rugiu de novo. A porta tremeu. Ela congelou, depois lentamente alcançou a bolsa, deslizando o telefone para dentro. Quando a tranca cedeu, agentes inundaram o quarto. Cassandra Moore, você está presa por ajudar e incitar tentativa de assassinato. Disse firmemente. Não, vocês não entendem, ela chorou. Ele me fez fazer. Senhora, mãos onde podemos ver. Eles puxaram os pulsos dela para trás. A voz dela quebrou. Por favor, eu não toquei nela. Sou inocente. Os agentes a ignoraram, lendo os direitos dela enquanto câmeras do corredor gravavam tudo. Ela pegou o vislumbre do próprio reflexo no espelho, cabelo embaraçado, maquiagem borrada, rímel escorrendo pelas bochechas. A visão de si mesma fez ela tremer mais forte. Lá embaixo no saguão, repórteres enxamearam de novo enquanto os agentes a levavam para fora de algemas. Os flashes dispararam como tiros. Cassandra, vocês planejaram juntos, gritou. Foi ciúme? Ela virou o rosto, lágrimas caindo na blusa. Do outro lado da cidade, telas de televisão se encheram com o banner de notícia de última hora. FBI prende milionário Edward Hale e amante Cassandra Moore. Em cafeterias, escritórios e salas de estar, pessoas pararam o que estavam fazendo para assistir. As duas prisões tocaram lado a lado em telas divididas. A expressão de Edward congelada em descrença. A de Cassandra em ruína. A âncora falou sobre as imagens, vozes pesadas com gravidade. Uma vez saudado como empresário visionário, Hale agora enfrenta acusações de tentativa de homicídio e conspiração. Sua suposta cúmplice, Cassandra Moore, está sob custódia por incitação e obstrução. No banco de trás do carro do FBI, Edward olhou direto para frente, o reflexo dele pálido contra o vidro. A linha do horizonte da cidade passou, espelhada na janela, distorcida. O som das sirenes pulsou suavemente lá fora, firme como um batimento cardíaco. Num sinal vermelho, o carro pausou. Pelo vidro escuro, ele viu um outdoor LED gigante do outro lado da rua. Tava tocando o mesmo noticiário. O rosto dele, o nome dele, a manchete piscando em letras vermelhas brilhantes. Justiça começa a se mover. Ele se virou, fechando os olhos. Pela primeira vez na vida, ele não tinha mais lugar para ir. Em outro veículo, Cassandra sentou em silêncio, os pulsos presos, os olhos fixos na mesma manchete numa pequena tela dentro da van. As palavras embaçaram enquanto lágrimas encheram os olhos dela. O comboio se moveu junto pelas ruas escorregadias de chuva, luzes piscando azul e branco. A multidão lá fora torceu enquanto os âncoras de notícia falaram uma última linha. Ambos os suspeitos agora estão sob custódia federal. A nação observa enquanto a justiça segue seu curso. E sob o céu cinza de tempestade, a cidade parecia respirar de novo. O centro de detenção cheirava a metal e água sanitária. As paredes eram nuas, o ar afiado com frio. Edward sentou na mesa de interrogatório, pulsos algemados, o reflexo dele distorcido na superfície polida. Do outro lado, dois agentes federais observavam em silêncio. Quando a primeira pergunta veio, ele não respondeu. Ele levantou a cabeça devagar, olhos vazios mas firmes. Estou invocando meu direito a um advogado, ele disse. O agente ao lado do gravador exalou, depois acenou. Você vai ter seu advogado. Do outro lado do corredor em outra sala, a respiração de Cassandra vinha rápida e rasa. Ela podia ouvir vozes abafadas pela parede, uma porta fechando, o tinido de chaves. Por favor, ela sussurrou, a voz tremendo. Eu quero meu advogado também. Os agentes trocaram o olhar e ligaram. Por lei, ambos os pedidos tinham que ser concedidos. As salas caíram silenciosas de novo. Na manhã seguinte, duas equipes jurídicas separadas chegaram. Os advogados de Edward vieram primeiro. 3 homens de ternos escuros carregando pastas mais pesadas que alguns veredictos. Eles o cumprimentaram como cliente, não como criminoso.
A advogada de Cassandra veio depois, uma mulher afiada e eficiente enviada pela família dela. Ambos os suspeitos foram levados para salas de consulta supervisionadas. Câmeras observavam cada palavra. Edward se inclinou para frente na mesa, a voz baixa e cortada. Não vamos nos declarar culpados. O advogado principal dele ajustou a gravata. Não vamos. Nosso ângulo é instabilidade mental, transtorno de estresse e distorção da mídia. Você não estava pensando claramente. Estava exausto, sob medicação. E o vídeo será contestado. O advogado disse rapidamente. Vamos dizer que foi editado, fora de contexto. Você estava checando a válvula de oxigênio. Vamos implicar sabotagem da equipe do hospital. Se conseguirmos desacreditar a filmagem, ganhamos o público. Os dedos de Edward tremeram contra a mesa. Façam acontecer, ele disse. Enquanto isso, Cassandra sentou do outro lado da advogada, os olhos vermelhos de falta de sono. Ele me fez fazer, ela disse. Ele me disse que ela merecia. O tom da advogada era calmo, ensaiado. Você vai dizer a eles que foi emocionalmente coagida, que agiu por medo, não por intenção. Mantenha suas respostas curtas. Chore se precisar. Cassandra acenou, lágrimas derramando de qualquer jeito. Vou para a prisão. Só se provarem que você quis machucar, a advogada respondeu. E não vamos deixar isso acontecer. Naquela tarde, a equipe jurídica de Edward deu uma coletiva de imprensa fora do tribunal. Câmeras alinhavam os degraus, repórteres gritando perguntas. O advogado principal encarou a multidão. O Sr. Hale não é culpado. O vídeo circulando online foi fortemente editado. Meu cliente estava tentando ajudar numa situação médica sob extrema angústia. Pedimos ao público que reserve julgamento. Os microfones crepitaram. Os flashes explodiram como relâmpago. Atrás dele, Edward ficou rigidamente, pálido, sem expressão na TV ao vivo. Uma legenda de rede dizia: Defesa de Hale alega colapso sob pressão. Outra manchete: O milionário foi armado. Mas a maré virou rápido. Dentro de 48 horas, o FBI emitiu uma declaração oficial. A voz da âncora nas notícias nacionais era clara e fria. Equipes forenses federais verificaram a filmagem original do Hospital Santa Helena. Impressões digitais na válvula de oxigênio correspondem a Edward Hale. O vídeo é autêntico e inalterado. Telas pelo país se encheram com comparações lado a lado. A mão enluvada de Edward, as tesouras cintilando, o monitor ficando sem linha, o registro de tempo ininterrupto. Online, comentários inundaram. Ele mentiu de novo. Dinheiro não pode apagar impressões digitais. A hashtag Justiça pra Isabela voltou ao topo. Dentro da cela dela, Cassandra assistiu o feed de notícias piscar pela pequena televisão montada na parede. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Não, não, não. Ela bateu as palmas contra a tela, depois afundou no chão, soluçando. Horas depois, ela foi escoltada de volta para a sala de interrogatório. A advogada sentou ao lado dela, silenciosa mas severa. O agente apertou play numa gravação. A própria voz de Cassandra encheu a sala de uma mensagem de telefone recuperada. Agora é a hora. Então outra linha apareceu na tela. Uma mensagem de texto desfeita dos dados de backup dela. Se ela desaparecer, finalmente seremos livres. A respiração dela prendeu. Isso não é. O agente a cortou. Senhora Moore, arrependimento não apaga a intenção. A advogada dela se inclinou para frente. Minha cliente foi manipulada. Ela estava sob angústia emocional. O agente virou a tela para as duas. Isso foi enviado horas antes do ataque, não depois. A boca de Cassandra se abriu, mas nenhum som saiu. Os olhos dela vidrados, depois se encheram de lágrimas. Ela abaixou a cabeça para a mesa, os ombros tremendo. Eu não quis dizer isso, ela sussurrou. Eu não quis dizer. Ao mesmo tempo, numa ala separada, Edward se reuniu com os advogados de novo. Papéis espalhados pela mesa, café frio. Vamos argumentar colapso psicológico, um advogado disse, batendo a caneta nervosamente. Você não era você mesmo. É o único ângulo viável. A mandíbula de Edward se fechou. Façam. A porta abriu sem aviso. O investigador federal entrou, seguido de um homem de casaco escuro carregando uma pasta selada. Os olhos de Edward se arregalaram. Raymond Hale. Por um longo momento, sogro e genro olharam um pro outro. O zumbido da sala caiu silencioso.
Raymond colocou a pasta na mesa e falou baixinho. Você acha que a lei se curva ao poder? Não se curva. Justiça não é persuasão. É prova. Ele deslizou a pasta para frente. Dentro estavam cópias certificadas das gravações originais assinadas e seladas pelo tribunal. 3 testemunhas, um administrador hospitalar, um técnico digital, um oficial federal. Cada segundo daquela noite autenticado. Os lábios de Edward se separaram, mas nenhuma palavra veio. Um dos advogados dele começou a protestar. Meritíssimo. Os olhos de Raymond não se moveram. Não meritíssimo. Não hoje. Ele se virou para os agentes. Vocês têm tudo o que precisam. Então ele saiu sem outra palavra. A porta fechou com um clique suave. Por um momento, ninguém respirou. Edward olhou para a pasta, o reflexo dele tremendo na superfície brilhante. Horas passaram. Cassandra foi escoltada pelo corredor de algemas, o rímel borrado, os passos incertos. Edward sentou sozinho no quarto, as mãos acorrentadas à mesa de metal. O ar tinha ficado parado. A luz fluorescente zumbia acima, piscando levemente. Ele ainda podia ouvir a voz de Raymond na cabeça. Justiça não é persuasão. É prova. Ele abaixou a cabeça, olhos fixos no aço polido embaixo. O reflexo olhando de volta não parecia nada com o homem que tinha governado um império. Parecia vazio, distante, já desaparecendo. Pela primeira vez na vida, Edward Hale não tinha mais nada para controlar. A luz da manhã quebrou pelos degraus de mármore do Tribunal Federal. 2 vans blindadas pararam junto ao portão da frente, cercadas por câmeras piscando e uma parede de vozes gritando. A primeira porta se abriu, e Edward Hale saiu, pulsos acorrentados, olhos escondidos atrás da exaustão. O terno bem cortado de antes pendia solto, o tecido amarrotado de dias sob custódia. Atrás dele, Cassandra Moore tropeçou da segunda van, pálida e tremendo, escoltada por 2 oficiais federais. A maquiagem dela tinha escorrido, deixando rastros escuros pelo rosto. Cada câmera se virou para eles enquanto caminhavam, cada passo ecoando na pedra como um metrônomo contando os segundos até o julgamento. Dentro do tribunal, o ar era mais frio que a manhã lá fora. Fileiras de jornalistas enchiam os bancos, as câmeras deles alinhadas como soldados. Famílias, defensores e estranhos que tinham seguido o caso por semanas sentaram ombro a ombro, esperando. O murmúrio de vozes silenciou quando as portas do tribunal se abriram. Guardas levaram Edward e Cassandra para a mesa dos réus. Eles não olharam um pro outro. Edward olhou direto para frente. As mãos de Cassandra tremeram enquanto ela ajustava as dobras do terno cedido pela prisão. Isabela não estava entre os espectadores. No Hospital Santa Helena, ela sentou ereta na cama, um cobertor pálido puxado até o peito. Os médicos tinham proibido viagem depois de uma queda repentina na pressão na noite anterior. Os batimentos cardíacos do bebê permaneciam firmes mas frágeis. Então ela assistiu à audiência pela pequena televisão montada na parede, a mão descansando sobre a barriga. Cada batida sob a palma dela lembrava que a vida ainda existia onde a morte quase venceu. De volta no tribunal, a voz do escrivão ecoou. Caso 427B, os Estados Unidos versus Edward Hale e Cassandra Moore. O som carregou pelo salão como um sino. Raymond Hale sentou alto no tribunal, a toga dele escura contra a madeira polida. O rosto dele estava elegível, a postura firme. Ele não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Os olhos dele ficaram fixos no chão do tribunal. Levantem-se, o oficial de justiça comandou. A multidão se levantou quando o juiz entrou, depois sentou de novo quando ele acenou. O zumbido das câmeras sumiu. O martelo bateu uma vez. A promotoria se levantou primeiro. A advogada federal, uma mulher calma com cabelo cinza-ferro, entrou no espaço aberto. A voz dela era firme. Isso não é um crime de paixão. É um crime de cálculo. Cada segundo dele foi capturado em registro. Cada decisão foi deliberada. As luzes diminuíram. Uma tela grande piscou. O vídeo começou. O tribunal caiu silencioso enquanto a filmagem tocava. Edward no uniforme de faxineiro. As tesouras prateadas cintilando sob luz fluorescente. O tubo de oxigênio cortado, os monitores gritando, as luzes vermelhas de emergência piscando. Por um momento, até o ar pareceu parar. Alguém engasgou. Outra pessoa cobriu a boca. A voz da promotora cortou o silêncio. A lei não se curva ao dinheiro ou medo. Ela responde a verdade. Quando as luzes voltaram, Edward sentou rígido, a mandíbula apertada. Cassandra olhou para baixo, lágrimas tremendo na borda das pálpebras. A promotoria chamou a primeira testemunha.
O Dr. Ethan Brooke subiu ao estande, as mãos firmes apesar dos flashes das câmeras. Naquela noite, ele começou: encontramos a linha de oxigênio da Sra. Hale cortada. O pulso dela estava fraco. Reconectamos o tubo, e em minutos, o monitor fetal pegou um batimento cardíaco de novo. Sem ação imediata, ela e o filho não teriam sobrevivido. O tribunal estava completamente quieto. Então veio Linda Parker, a enfermeira que tinha segurado a mão de Isabella pela pior parte. A voz dela rachou. Ela quase morreu. Mas o pai dela estava lá. Ele nunca foi embora. O rosto de Raymond Hale permaneceu composto, mas os dedos apertaram imperceptivelmente na borda de madeira do tribunal. A defesa se levantou em seguida. O advogado de Edward ajustou os botões de punho, o tom suave. Meu cliente sofreu de extrema angústia mental. Ele estava sob medicação sedativa, sobrecarregado por pressão. A filmagem não captura o contexto completo. O Sr. Hale não tinha intenção de machucar. Raymond ouviu, a expressão em branco. A defesa se virou para a segunda mesa. Quanto à senhorita Moore, ela foi emocionalmente manipulada. Ela agiu sob coerção. A promotora se levantou. Permissão para apresentar evidência de refutação. Concedida, Raymond disse baixinho. A tela se acendeu de novo, dessa vez mostrando as mensagens de telefone de Cassandra. Um texto apareceu ampliado para todos verem. Agora é a hora. Outro seguiu. Se ela desaparecer, finalmente seremos livres. Um murmúrio varreu a multidão. Cassandra enterrou o rosto nas mãos. Ele me disse para dizer isso. Ela chorou. A advogada dela colocou uma mão no ombro, sussurrando algo que ela não ouviu. Edward não virou a cabeça. As mãos dele estavam apertadas tão forte que as veias nos pulsos se destacaram contra as algemas. A promotora caminhou de volta para o centro do tribunal. A voz dela carregava um peso que cortou o barulho. Intenção. Evidência. Consequência. Essas não são ferramentas de tragédia. São ferramentas de escolha. Ela se virou para o tribunal. Meritíssimo, o povo encerra seu caso. Raymond sentou silencioso por um longo momento. O som de papéis sendo mexido sumiu. Os flashes das câmeras pararam. Ele respirou fundo, levantou os olhos e falou com precisão quieta. Este tribunal considera ambos os réus culpados. Uma onda de reação varreu a sala. Cassandra soltou um som entre soluço e grito. Edward não se moveu. Os olhos dele ficaram fixos na mesa na frente. O martelo bateu uma vez, depois duas, depois uma terceira. O tribunal caiu quieto de novo. A voz de Raymond permaneceu calma, medida. Edward Hale, 30 anos em prisão federal sem liberdade condicional. Cassandra Moore, 10 anos com possibilidade de liberdade condicional após 5. Cassandra desabou na cadeira, os ombros tremendo. O flash de um fotógrafo capturou ela no meio da lágrima, rímel borrado, mãos pressionadas contra o rosto. Edward ficou de pé quando os guardas pegaram os braços dele. Ele não resistiu. Os jornalistas lá fora pegaram a notícia segundos depois. As palavras apareceram em cada tela. Culpados. Raymond olhou sobre o tribunal uma última vez. A voz dele amoleceu, mas os olhos ficaram frios. Este tribunal está encerrado. Ele bateu o martelo mais uma vez. O som ecoou pelas paredes de mármore, afiado e final. Dentro do quarto de hospital, Isabella ouviu aquele som pelos alto-falantes da televisão. Ela fechou os olhos, a mão descansando sobre o ritmo fraco sob as costelas. A lei tinha falado. Uma semana tinha passado desde o veredicto. A cidade tinha silenciado. As manchetes sumiram. Talk shows encontraram novos escândalos, e os degraus do tribunal onde câmeras tinham brilhado agora ficavam vazios sob a luz suave da primavera. A tempestade tinha acabado. Dentro do escritório, Raymond Hale dobrou a toga e colocou de volta na caixa de madeira. O martelo polido descansava ao lado, silencioso, o peso da justiça não pressionando mais contra as mãos. Pela primeira vez em anos, o silêncio no quarto parecia gentil. Ele olhou pela janela em direção à torre distante do hospital. O reflexo dele no vidro parecia mais velho que antes, mas mais leve também. Ele pegou o casaco e saiu sem a escolta de escrivães ou câmeras. Ele caminhou como só um pai caminharia. No Hospital Santa Helena, os corredores cheiravam a desinfetante e luz do sol. Enfermeiras o cumprimentaram suavemente enquanto ele passou. Quando chegou no quarto 213, ele pausou na porta. Dentro, Isabella sentou ereta junto à janela, um cobertor pálido sobre o colo. A pele dela ainda era frágil, o movimento lento, mas a luz no rosto estava viva.
Ela se virou quando a porta abriu. Pai! A voz dela era suave, um sussurro mais que uma palavra. Raymond parou ao lado da cama, a mão agarrando a borda da grade. Por um momento, ele não conseguiu falar. O tribunal, as câmeras, o veredicto, nada disso existia aqui. Ele estendeu a mão e pegou a dela com cuidado, com medo de quebrá-la, com medo que ela desaparecesse como a memória daquela noite. Você fez o que ninguém mais podia, ela disse. Ele balançou a cabeça. Fiz o que qualquer pai deveria. O quarto caiu quieto de novo. Lá fora, o jardim balançou no vento, as folhas sussurrando contra o vidro. Uma enfermeira entrou silenciosamente, segurando um pequeno embrulho envolto em branco. Isabela sorriu pelas lágrimas. Ela está acordada, a enfermeira disse suavemente. A criança era minúscula, frágil como uma pena, a pele rosada e nova. Isabela a pegou nos braços com mãos tremendo. Ela está viva, ela sussurrou, quase com medo de acreditar. Raymond se inclinou mais perto, os cantos dos olhos brilhando. Qual é o nome dela? Esperança, Isabela disse. Esperança Reio. O nome pairou no ar como uma oração. A bebê se mexeu, os dedinhos se enrolando no polegar da mãe. Raymond estendeu a mão e tocou a mão dela, mal roçando a pele. Por um momento, todo o barulho na vida dele caiu. Ele viu só 2 batimentos cardíacos, um fraco e novo, um firme e desgastado, batendo juntos sob a mesma luz. Mais tarde, Isabela dormiu, a respiração dela profunda e uniforme. Raymond sentou junto à janela, olhando para o pátio abaixo. O jardim estava cheio de cor de novo. Enfermeiras se moviam entre as árvores, os jalecos brancos brilhantes contra o verde. Crianças da ala pediátrica brincavam com fitas de papel na brisa. A risada subiu, fina e real. Ele fechou os olhos e lembrou do som do martelo, o eco que tinha parecido encerramento. Agora parecia menor, quase distante. Justiça tinha falado, sim, mas sentada aqui ao lado da filha e da criança, ele entendeu algo diferente. Ele sussurrou pro arquieto. Justiça não é só prova. Às vezes é amor. Ele sorriu fracamente, o primeiro sorriso sem guarda em anos. Dias depois, o hospital liberou Isabela. Ela se moveu com cuidado, ainda fraca, mas determinada. O primeiro lugar que ela pediu para ir foi o jardim. Raymond caminhou ao lado, o bebê nos braços dele. Eles se moveram devagar pela trilha, parando num banco sob as árvores floridas. A luz do sol filtrou pelos galhos, lançando manchas douradas sobre os rostos deles. Isabela olhou para cima para ele. Nunca pensei que paz pareceria tão quieta, ela disse. Quietude é onde a cura começa, ele respondeu. Ela acenou, olhos brilhando. O vento pegou o cobertor branco do bebê e levantou gentilmente como uma respiração de algo sagrado. Um ano depois, o jardim parecia diferente. As paredes estavam recém-pintadas, e na entrada ficava um arco de pedra gravado com palavras em dourado. A Fundação Esperança para as Mulheres e Crianças. Uma pequena multidão tinha se reunido para a abertura. Não havia câmeras dessa vez, nem repórteres. Só pessoas que tinham vindo porque acreditavam. Enfermeiras, voluntários e alguns sobreviventes de batalhas silenciosas ficaram com flores nas mãos. Lírios brancos alinhavam o caminho. Isabela ficou no topo dos degraus, segurando a Esperança nos braços. A garotinha, agora com idade de andar, puxou a fita amarrada pelo portão. A risada dela fez as pessoas sorrirem. Raymond ficou ao lado delas, o cabelo prateado dele brilhando na luz do sol. Uma voluntária se aproximou com uma tesoura. Gostaria de fazer a honra, juiz Reio. Ele olhou para Isabela, depois para a criança. Não o juiz, ele disse baixinho. Só o pai dela. Juntos, eles cortaram a fita. A multidão aplaudiu suavemente. Vento se moveu pelo jardim, levantando as fitas prateadas amarradas nas árvores. Sinos da capela próxima tocaram fracamente, se misturando com um sussurro de folhas. Isabela se virou pro pai. Vamos ajudá-las, pai. As mulheres que não podem falar. As que ainda se escondem. Ele acenou. Você já está. Ela sorriu. Justiça me salvou. Mas amor me manteve viva. Ele não respondeu. Só estendeu a mão, descansando na mão no ombro dela, os olhos seguindo a garotinha perseguindo pétalas pelo gramado. O sol desceu mais baixo, virando o céu dourado suave. As pessoas começaram a sair, as vozes sumindo pela trilha. Isabela demorou junto à nova placa na parede. Ela traçou as letras com as pontas dos dedos, em memória das mulheres que não puderam falar. Raymond a observou, os olhos dele cheios de orgulho quieto.
Você deu à falta de voz delas uma voz, ele disse. Ela se virou de volta para ele, sorrindo. Você deu justiça. Ele pegou a mão dela. O mundo ao redor deles parecia pausar como se escutando. A brisa mexeu as fitas mais uma vez, espalhando a luz pelo jardim. A risada de esperança tocou de novo, alta e clara, o som carregando muito além das paredes da fundação. Pela primeira vez em anos, tudo parecia quieto. O passado tinha falado. A lei tinha respondido. E o mundo finalmente estava quieto o suficiente para curar. E aí, você ficou arrepiado com essa história. Cara, essa virada final foi de tirar o fôlego, né? Um homem poderoso que achava que tinha tudo sob controle, que o dinheiro dele compraria qualquer coisa, inclusive o silêncio, mas esqueceu que a justiça não negocia quando a verdade está gravada, quando as provas são inegáveis. E o mais incrível, a filha que ele tentou destruir acabou sendo a semente de algo muito maior, uma fundação que vai dar voz para as mulheres que sofrem em silêncio. Essa história nos ensina algo poderoso, meu amigo. Não importa quão rico você seja, quão influente você pareça, quando você mexe com a vida de alguém inocente, quando você tenta apagar uma vida, a conta sempre chega. E ela chega pesada. A esperança, aquela criança que quase nunca nasceu, virou símbolo de recomeço. E Isabela, que quase perdeu tudo, se transformou numa guerreira que vai ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. Então deixa eu te perguntar, você já passou por alguma injustiça que parecia que nunca ia ser resolvida? Ou conhece alguém que precisou de coragem para denunciar algo errado? Conta pra gente nos comentários. A gente adora ler suas histórias. E se você chegou até aqui, cara, obrigado mesmo por ficar com a gente esses 45 minutos. Se você gostou dessa história, já sabe, né? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão te deixar grudado na tela. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque justiça não é só sobre punição. Às vezes, justiça é sobre cura. É sobre recomeço. É sobre transformar dor em propósito. Um abraço forte. E até a próxima história. Fica com Deus.